Então, vamos lá. Nesse vídeo, vocês irão ver as derivadas das funções trigonométricas, tá? Das funções trigonométricas. Aqui. Ok. E aí, a gente vai usar um teorema. O que o teorema diz? Que são válidas as fórmulas de derivação. Fórmulas de derivação. E aí, nós temos, né, a derivada do seno de x, que é igual ao cosseno de x, a derivada do cosseno de x, que é menos o seno de x, a derivada da tangente de x, que é a secante ao quadrado de x, a derivada da secante de x, que é igual a secante de x vezes a tangente de x. A derivada da cotangente de x, que é igual a menos cossecante ao quadrado de x. A derivada da cossecante de x, que é igual a menos cossecante de x vezes a cotangente de x, tá? Coloquei aqui pra ficar melhor. Prefiro, ok? E aí, a gente vai demonstrar, né, essas fórmulas. Sempre usando a definição. Demonstração. Vamos lá. Então, tá. Usando a definição, né, nós temos que a derivada do seno de x é igual ao limite do seno de x mais h menos o seno de x sobre h. Olha só, nós sabemos que o seno de a mais b é igual ao seno de a vezes o cosseno de b mais o seno de b vezes o cosseno de a, certo? Disso, temos que a derivada do seno é igual ao limite, vamos lá, de quem? Opa! Do seno de x vezes o cosseno de h mais o seno de h vezes o cosseno de x, menos o seno de x sobre h. Isso é igual fator comum aqui, que a gente vê da parcela seno de x vezes o cosseno de h e da parcela seno de x, nós temos isso aqui.
organizar isso aqui. Nós temos seno de x vezes o cosseno de h, menos o seno de x, mais o seno de h, vezes o cosseno de x sobre h. Isso aqui é igual ao limite. Vou colocar aqui em evidência o seno de x, que a gente tá vendo aqui. Vou colocar em evidência. Seno de x vezes cosseno de h menos 1, tá? Mais o seno de h vezes, o cosseno de x sobre h. Ok. Olha, isso aqui é igual ao limite do seno. Aí eu vou usar peraí, escrevi assim, o seno de x vezes o cosseno de h menos 1 dividido por h, mais o seno de h vezes o cosseno de x sobre h. Pronto. Aí eu uso as propriedades de limite. De limites. E aí eu tenho que a derivada do seno de x é igual ao limite do seno de x vezes o cosseno de h menos 1 sobre h, mais o limite do seno de h vezes o cosseno de x sobre h. Novamente, a gente usa as propriedades de limite e a gente tem que isso é igual ao o limite do seno de x vezes o limite do cosseno de h menos 1 mais o limite do seno de h sobre h vezes o limite do cosseno de x. Olha, dos limites fundamentais, sabemos que o limite do cosseno de h menos 1 sobre h e é igual a zero, e o limite do seno de h sobre h é igual a 1. Assim, nós temos que a derivada do seno é igual ao limite do seno de x com h tendendo a zero, é o próprio seno de x, tá? Seno de x, esse limite é zero, mais esse limite é 1, vezes o limite do cosseno de x com h tendendo a zero é o cosseno de x. Isso é igual a
cosseno de x. Logo, a derivada do seno de x é igual ao cosseno de x. Bem tranquilo. Vamos partir para outro resultado desse teorema, tá? E a gente vai usar os limites fundamentais de novo. Então, vamos lá. E também a definição, né? Usando a definição, nós temos que a derivada do cosseno de x é igual ao limite do cosseno de x mais h menos o cosseno de x sobre h. Isso é igual. Aí a gente usa, né? Vamos lá. Sabemos que isso aqui é da soma dos arcos, que o cosseno de A mais B é igual ao cosseno de A vezes o cosseno de B menos o seno de A vezes o seno de B. Daí, a derivada do cosseno de x é o limite do cosseno de x vezes o cosseno de h menos o seno de x vezes o seno de h menos o cosseno de x. E a gente faz a mesma reorganização da demonstração do seno. Nós temos o limite do cosseno de x de h menos o cosseno de x menos o seno de x vezes o seno de h. Isso aqui é h. Opa, com h tendendo a zero. Meu fator comum aqui é cosseno de x vezes o cosseno de h menos 1 menos o seno de x vezes o seno de h. Eu vou aplicar direto a propriedade, tá? De limites. Duas vezes seguida, tá bom? Vezes o cosseno de h menos 1 sobre h. Menos o limite do seno de x vezes o seno de h. Ok. Isso aqui é igual ao limite do cosseno de x vezes o limite do cosseno de h menos 1 sobre h, menos o limite do seno de x vezes o limite do seno de h sobre h. E aí, os limites fundamentais garantem que a derivada do cosseno
é igual ao cosseno de x vezes zero menos o seno de x vezes 1. Isso é igual ao a menos o seno de x. Logo, a derivada do cosseno é igual a menos o seno de x. Ok? Ok. Vamos para a nossa mais uma trigonométrica, que é a da tangente, tá? E aí, a gente usa a definição. Nós temos que a derivada da tangente é igual ao limite da tangente de x mais h menos a tangente de x sobre h. Nós consideramos t igual a x mais h. Com isso, t tende a x quando h tende a zero. Ou seja, a derivada é igual ao limite da tangente de t menos a tangente de x. Tá. Como t é igual a x mais h, a gente tem que h é igual a t menos x, tá? Então, sobre t menos x. Nós sabemos que a tangente de θ é igual ao seno de θ sobre o cosseno de θ, ok? Assim, nós temos que o limite é igual, nós temos que a derivada é igual ao limite vezes o seno de t sobre o cosseno de t menos o seno de x sobre o cosseno de x, dividido por t menos x. Isso é igual ao limite aqui nós temos cosseno de t vezes o cosseno de x como denominador, temos o seno de t vezes o cosseno de x, menos o cosseno de t vezes o seno de x, tá? Ok. Olha só. Isso aqui é igual ao limite do seno de t vezes o cosseno de x menos o cosseno de t
cosseno de x sobre t menos x vezes 1 sobre o cosseno de t vezes o cosseno de x. Isso aqui é a diferença entre arcos. Ok? Isso é igual, nós sabemos que o seno, que o cosseno nós sabemos, isso mesmo, nós sabemos que o seno de t menos x é igual ao seno de t vezes o cosseno de x menos o cosseno de t vezes o seno de x. Daí, a gente vai usar os limites fundamentais. O limite do seno de t menos x sobre t menos x vezes o limite de 1 sobre o cosseno de t vezes o cosseno de x. Isso aqui a gente já viu que é igual a 1. Como o limite de t tende a x, nós temos 1 sobre o cosseno de x vezes o cosseno de x. Isso é igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado de x, que é o mesmo que a secante ao quadrado de x. Logo, nós sabemos que a derivada da tangente é igual a secante ao quadrado de x, tá bom? E é isso.